O banquete na Sagrada Escritura, ele é sempre comparado com o reino dos céus ou com a Eucaristia, que já é o reino de Deus aqui nesse mundo. É a antecipação da glória divina já aqui. Celebrar a Santíssima Eucaristia é o encontro do céu com a terra. Hoje, Lucas 14, 15 a 24, nos traz essa parábola do banquete de alguém que preparou uma grande festa, um grande banquete, e mandou os convidados dizerem: vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço-te que aceites minhas desculpas. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que te aceites, que tu me aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. Aquele homem ficou muito zangado, não é? Que preparou aquela festa, e aqueles que ele achava que eram seus amigos, um a um, foram dando desculpas. Deus fica muito triste quando nós inventamos desculpas para não ir à missa. Dizemos que temos um parente em casa, que estamos em viagem, que estamos cansados. É claro, quando alguém está doente, isso justifica e nem é pecado faltar à missa pelo fato de estar doente. Mas quero falar também daquela pessoa que, indo até esse banquete, chegou atrasado, não é? O Evangelho não fala disso, o Evangelho de hoje, mas me veio à mente falar com você sobre esse caso que é muito comum as pessoas levarem essa dúvida para nós. E aí, quando chegamos atrasados na missa? Já vi pessoas correrem para outra igreja por terem chegado atrasados na liturgia, na Santa Missa. Então, o que a igreja nos orienta sobre isso? O Código de Direito Canônico, no Cânon 1247, nos diz assim: determina que os fiéis participem da missa inteira aos domingos e festas de preceito. Participe da missa inteira aos domingos e festas de preceito. No domingo e nos outros dias de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Aqui vem às vezes um problema, é que as pessoas dizem assim: então não é domingo, então vou chegar a qualquer hora na missa. Eis um grande problema, não deveria ser assim, simplesmente porque o código não fala da semana. Porque é uma questão de zelo, na verdade, né? Chegar à missa, ao início da missa, desde o início, quando há essa saudação inicial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já vi pessoas justificando essa questão. Na semana eu chego atrasado na missa porque o Código de Direito Canônico não prescreve. O dia da semana é uma tristeza. Nem tudo que está prescrito como lei nós deveríamos tratar de qualquer jeito. Queria dizer isso aqui para nós. Muito importante. Nós não fazemos as coisas só por preceito, só pela lei, mas por zelo, mas pelo amor. Mas vamos lá. Mas de fato, se a pessoa chegou atrasada, o que ela deve fazer? Comunga ou não comunga? O que seria o certo? Não há um tempo mínimo oficial definido em documento litúrgico, por exemplo, até o Evangelho, até o ato penitencial, até o momento X ou Y. Não existe esse documento. Porém, a teologia, podemos assim dizer, moral, pastoral, tradicional, ensina que se o fiel chega após o Evangelho, ou ofertório, não se considera participação plena na missa, justamente porque os dois momentos estão unidos. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia são um ato só, a Santa Missa. Nesses casos, quando a pessoa chega depois do Evangelho, por exemplo, não necessariamente ter que sair da igreja, né? Mas ela está aí até o final da Santa Missa,
E se for possível, se é uma realidade, uma cidade que tem vários horários, várias igrejas, às vezes as pessoas acham que uma realidade de uma capital, por exemplo, é a mesma realidade de uma zona rural, que tem aquela missa, às vezes é uma missa por mês, né? E aqui também vai a questão de não deixarmos esse Senhor que prepara o banquete, que é o próprio Deus, nos esperando de braços abertos. Tantos lugares em que o padre não pode estar lá todos os dias, e nós moramos às vezes em cidades, grandes cidades, onde tem missa a cada, né, quarteirão praticamente, e fazemos assim, descaso muitas vezes, mas enfim, se a pessoa consegue, chegou ali na igreja, já está mais da metade da liturgia da palavra, ela tem a opção de ir para outra missa, ótimo, que faça assim, não é? Mas se não pode, faça sua comunhão espiritual pelo menos. O princípio é, para comungar, é necessário ter participado de forma consciente, ativa e plena da celebração do sacrifício eucarístico. Assim nos fala o documento da Igreja, Redemptoris Sacramentum, número 80. Uma coisa também muito importante de se frisar é levar em conta se o atraso é involuntário por causa do trânsito que não foi programado por você, uma doença, cuidando de alguém, de um filho, pneu furou, por exemplo. A igreja não considera um pecado, pois não houve culpa, mas se o atraso é habitual ou por negligência, trata-se de falta contra o preceito dominical ou o amor à Eucaristia, se de fato não estamos no domingo, não é na semana, e não haveria assim a plena participação da missa. Em resumo, o que eu costumo, já que não tem nenhum documento da igreja oficialmente que fale sobre essa questão, chegando atrasado nesse grande banquete que é a Santa Missa, é a questão de bom senso. Ora, primeiro que o atraso não pode ter sido criado por você. Aí já vira pecado e aí já cria uma situação complicada para comungar. Mas se não foi um atraso voluntário, salvar a liturgia da palavra. Participar desde o início. Algumas pessoas batem na tecla do ato penitencial, mas não existe nenhum documento da igreja, repito, que fale sobre o ato penitencial. É uma questão aqui de bom senso. Salvar a liturgia da palavra. Está desde o início da liturgia da palavra, da mesa da palavra, já que a liturgia da missa tem esses dois momentos importantes, essenciais. Porque senão nós vamos começar a relativizar a Eucaristia, a Santa Missa, e isso não é interessante. Se a pessoa mora numa cidade que tem várias igrejas, várias paróquias, várias comunidades, e vai ter outra missa, e pode, e quer participar desde em nome do Pai, tudo bem. Mas não pode agora criar regras, leis, sendo que a igreja não faz isso, dizendo que tem que ser a partir do nome do Pai, que tem que ser a partir do ato penitencial, por exemplo, de uma forma muito assim, a partir do bom senso mesmo. Eu oriento as pessoas, salvem a liturgia da palavra, cheguem desde o início, pelo menos ali da primeira leitura, se o atraso não foi provocado por você, se ele não foi intencional. Rezemos nesse dia pedindo, a partir dessa meditação, dessa partilha da palavra, pedindo esse amor à Eucaristia, que nós não relativizemos a Eucaristia, que nós não comunguemos em pecado mortal, que não nos habituemos em chegar atrasados para a Santa Missa, que nós possamos nos converter nesse sentido. Reze comigo essa oração do Anjo de Portugal que foi ensinada aos pastorinhos, que é uma oração de desagravo à Santíssima Eucaristia. Meu Deus, eu creio,
adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoro, não esperam e não vos amo. Reze comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Reze comigo mais uma vez para finalizar. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Recordando aquilo que na primeira leitura também de hoje, Romanos 12, versículo 11, São Paulo diz: sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor. Devemos ser zelosos para com a Eucaristia. Devemos amar esse grande tesouro que somente a nossa igreja tem. Um católico que não, por exemplo, se confessa para comungar, lembrando o que diz São Paulo lá na carta aos Coríntios: quem comunga em pecado, comunga sua própria condenação. O católico que se habitua a chegar sempre atrasado na missa, qualquer hora, na homilia, depois da homilia vai comungar, não tem sentido isso. Nem pede autorização, não é, para o padre, para comungar. Comunga tranquilo e porque ele ouviu alguém dizer que pode comungar. É uma questão mesmo de bom senso, é uma questão de zelo. São Paulo diz: sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você não segue ainda o nosso canal, possa seguir, compartilhe essa partilha da palavra, essa meditação. Deixe aqui o seu like, deixe o seu comentário. Se você chegou até aqui, coloque nos comentários: graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Coloque nos comentários essa oração, essa jaculatória: graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Coragem.